Tem notícias de volta e você viu no começo dessa edição o risco do sol na visão dos motoristas. Mas nem todo mundo viaja dirigindo. Muita gente também prefere viajar de ônibus, pela comodidade, pela tranquilidade no caminho, né? Dá para ir dormindo, descansando. Só que essas viagens também podem ser um incômodo para os passageiros. Sabe por quê? Dependendo da posição que você fica, essa experiência pode ser terrível, né? Aquela dor, né, que dá às vezes, né, Bia? Exatamente, incômodo. Por isso a gente vai trazer algumas dicas para você conseguir passar horas aí no ônibus da melhor maneira possível. E quem vai trazer essas dicas para a gente é a Cláudia Prates, que está ao vivo dentro de um ônibus aqui em Itapetininga com um fisioterapeuta. Ela está falando pelo sinal da internet, pode variar um pouquinho. Cláudia, boa tarde para você. Dá sim para conseguir aí fazer uma viagem tranquila, sem travar a coluna, por exemplo? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Bia, Nolan, boa tarde a todos. Dá sim, viu? A gente que viaja há muito tempo aí de ônibus sabe o quanto que dói a coluna quando a gente desce do ônibus aí no fim da viagem. Mas eu tô aqui com o Bruno, ele vai dar algumas dicas pra gente, ele até já sentou aqui pra poder explicar pra gente qual que é a melhor forma. Bruno, existe uma posição adequada quando a gente entra no ônibus pra sentar e viajar, principalmente aí nessas viagens mais longas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, Cláudia, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia falar pra você que sim, que o jeito certo seria a gente sentar com os pés apoiados, joelho em 90 graus e as costas retas. Mas hoje em dia a gente já sabe que com a evolução da ciência, uma grande quantidade de pesquisa vem surgindo, falando que a gente não tem uma postura ideal, que a gente não tem uma postura ideal para nada, inclusive, nem para dormir, para usar o celular ou para andar, e não seria diferente para sentar. Então, acho que o ponto importante é a gente encontrar uma posição que seja confortável. Esse é o principal ponto. E claro que a gente sabe que no ônibus tem que usar o cinto. Mesmo a pessoa que for reclinar o banco também, achar da melhor maneira que fique confortável assim. Exato, tem que ser normalmente o corpo, se você começar a sentir algum incômodo, o corpo vai pedir para você mudar de posição e você vai fazer essa mudança automaticamente. Só que igual você falou, o cinto a gente não tem como tirar. Esse aí não dá para sair. Aproveitando, no caso, por exemplo, aqui dos ônibus que tem esse suporte aqui para as pernas, é importante a gente utilizar ele também? Sim, com certeza. Ao longo da viagem, viagens mais longas, você pode apoiar a sua perna aqui, isso vai te trazer um conforto. Você pode utilizar o travesseiro também, se você quiser utilizar o travesseiro para apoiar a cabeça, enfim. O importante é entender que a gente não tem a postura perfeita e você vai se ajustando. Uma outra coisa que eu acho que é importante também, pessoas, por exemplo, que têm problema de circulação, se a perna começou a perceber que a perna está ficando inchada, levanta, anda um pouquinho, mexe os pés um pouco, em pé mesmo. Isso pode ajudar a melhorar o retorno venoso, pode ser importante também. As meias de compressão também são indicadas? Elas são indicadas, mas aí para quem precisa de fato, né? Então a pessoa já vem com essa indicação antes. Não adianta a gente sair todo mundo comprando a meia de compressão, isso tem que vir de uma indicação anterior. Médica aí no caso médico. Principalmente para quem tem alguma questão ligada à trombose, por exemplo. Problemas circulatórios de uma maneira geral, né? No ônibus, né? Você falou assim da gente levantar. Será que a gente consegue levantar aqui um pouquinho, Bruno? Só pra gente mostrar. Em casa, por exemplo, no ônibus, né? A pessoa que estiver pegando o ônibus, o que é indicado? Ela pode andar pelo corredor para dar uma circulada? Sim. Levanta, dá uma voltinha, vai e volta, conversa com alguma outra poltrona. Pode fazer algum exercício de ficar na ponta do pé, puxar o calcanhar. Como aqui, que seria? Então, fica na ponta do pé, dá uma mexidinha nesse sentido assim, puxa a ponta do pé. Dá pra fazer várias coisas. Dá até pra fazer um agachamento mais curtinho aqui. Dá para utilizar, por exemplo, essas barras aqui pra gente dar uma esticada também na coluna um pouco? Você pode fazer algum tipo de alongamento, dar uma espreguiçada na hora que você estiver sentado, por exemplo. Pode fazer. Todos os tipos de movimentos são bem-vindos. Tem que tomar cuidado, por exemplo, também no caso do celular e dos livros que estiver lendo ali, no caso de sentir uma dor, né? Talvez no pescoço. Na verdade, esse é um outro mito, né? Todos os modelos que a gente tem para falar que se eu ficar com a cabeça naquela posição do celular, por exemplo, que isso vai gerar dor, é um modelo matemático. A hora que a gente traz para o nosso corpo, isso não acontece de fato. Então a gente não existe nenhum estudo que comprove essa associação de alteração, você olhar para baixo com o celular, isso vai te gerar uma dor na cervical.
cervical. E fica valendo a primeira dica que eu dei, muda de posição. Então, pode ler o livro, pode ler o celular, o importante é achar uma postura, uma posição que fique mais confortável para você. Muito bem, está dado aí então o recado, Binola. Eu vou achar minha posição confortável aqui. Ainda não vou para casa porque o feriado é só amanhã, então amanhã a gente está aqui trabalhando também, viu? Mas amanhã você já aproveita e já vai pegar a viagem de ônibus. Obrigada, viu, Cláudia, pelas informações. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Eu prefiro ir de ônibus, Bia. Ah, mais tranquilo, Mais né? tranquilo, o motorista vai dirigindo ali, né? Você não precisa ficar prestando atenção na estrada. Dá para dormir um pouquinho, relaxar. Para mim é a melhor opção E o sempre. interessante, são dicas simples, né? Que já ajudam a evitar futuros problemas aí. Claro que a gente reforça. Caso a pessoa esteja já sentindo algum sintoma, alguma dor na coluna mais forte, e esse sintoma for persistindo, claro, procurar um médico. De repente não é só por conta do ônibus, né? Sim, pode já com ter algum certeza. problema de saúde.